Que a paz de Jesus esteja conosco. Esse momento que nós vamos fazer a nossa palestra da noite, que é muito importante. Sempre nós aprendemos um pouquinho a mais, né? Por isso que o evangelho dessa noite vai ser pouco a pouco. Nada dá salto na natureza. Tudo é paulatinamente. É um aprendizado de minuto a minuto, de hora a hora, de dia a dia, semana, mês, ano, século, milênio. Nunca se para de evoluir, porque nosso espírito sempre está em movimento. Quando dormimos, aqui no descanso da matéria, o espírito está no plano espiritual, nesses momentos, estudando, trabalhando, visitando os entes queridos. Então nunca paramos. Só o corpo precisa repousar, o espírito não. Ele fica ligado no corpo pelo cordão fluídico. Então vamos lá no Evangelho, que eu acho que alguma coisa vamos aprender, com certeza, né? Está na pergunta do Livro dos Espíritos, na terceira parte, 628. É um tema que a gente vai falar. Duas perguntas do Livro dos Espíritos, na verdade. A razão nos mostra, com bastante clareza, que as verdades tinham que ser reveladas do modo que foram, né? Gradativamente. A luz em excesso pode cegar. Que mandou os primeiros instrutores à Terra foi Jesus. Antes da sua vinda ao planeta, mas a sua sabedoria restringiu o que ele deveria falar. Restringiu, ainda não falou tudo. E fazer antes, deveria falar e fazer ante as massas, humana, inconsciente e ainda em plena ignorância. Paulo falava assim, para as crianças tem que dar um leitinho, né? Porque o estômago está fraquinho, mas para os adultos já dá para dar um viradinho, né? Que já o estômago está mais forte. É assim ao conhecimento. Naquele tempo nós tínhamos que ainda receber uma parcela muito pequena da verdade, né? Porque nós éramos muito infantis. Porque é bem verdade. A verdade é que nem a luz. Se você está andando e viu uma luz muito forte, um CBR, né? Uma luz muito forte no teu olho, você, ao invés de enxergar melhor, você fica cego, momentaneamente. Porque não pode vir tudo de uma vez só. O remédio que nós tomamos também é veneno. É veneno que os médicos sabem a dose que vai passar para nós. Se ele dá uma cartela de 10 comprimidos e fala, você vai tomar um por dia. Daí você chega aqui e toma 5, 6, você morre. Por quê? Porque é veneno. Os médicos sabem dosar o que vai curar as nossas enfermidades. Então tudo que é exagerado, tudo faz mal. Tudo faz mal, até o alimento. Se você comer demais, também faz mal. Então tudo é muito dosado. É tudo no equilíbrio que a própria natureza nos ensina. Então vamos lá. Observamos como nasce uma árvore. Não é de uma noite para o dia. Há uma sequência. A obedecer e obedecer a determinadas leis, onde a harmonia sempre está presente. Compete a nós outros observarmos essas leis, que regulam tudo na vida, como nós mesmos. Como a nós mesmos. O despertamento das criaturas é igualmente de passo a passo. Ninguém
Ninguém violenta as leis. E nem as leis violentam os espíritos. É nesse sentido que os anjos têm maior tolerância com os homens. E os homens sábios a têm com os animais. Por saberem que todos estão na mesma marcha para Deus, que os criou. Então, é verdade, você planta uma árvore, você tem que dar um tempo para nascer, crescer, desenvolver, ter um período. Depois vem as folhas, né? Você olha de fruta, vem os frutos. Daqueles frutos tem que dar um tempo para crescer, amadurecer, para depois ficar saboroso, para matar a fome dos viajantes, dos viajores. Assim é a nossa vida. Tudo tem que ser gradativamente, nada do dia para a noite. Por isso nós temos milênios já, indo e vindo, e temos ainda com toda essa falta de conhecimento, tanto nas profissões, como na parte moral, que é muito maior. Não é? Nós não obedecemos às leis de Deus ainda até hoje. Por isso nós somos transgressores das leis do Pai. E por isso ainda somos muito infelizes, porque não cumprimos as leis. E nós vamos ver que é uma grande verdade. E os homens que vão se espiritualizando, que vão crescendo, que vão amadurecendo, que vão entendendo, nós vamos começarmos a amar a natureza. Porque tudo é lei de Deus. Amar os animais, porque também são criados por Deus. Eles também estão submetidos à lei do progresso, à lei da evolução. Porque um dia eles vão crescer também nos milênios. Porque eles não vão morrer. O corpo sim, mas o espírito que está ali não é um espírito ainda que está em desenvolvimento. Mas ele não para de crescer. Vai levar milênios? Vai. Mas um dia também ele vai crescer. Um dia também vai chegar em patamares bem mais elevados. Isso é lei. É lei de Deus. Vamos lá, meus amores. Deus não permitiu que os vossos ancestrais recebessem comunicações iguais às que os homens recebem hoje, no século XXI. Por faltar a eles a capacidade de assimilação, como atualmente viviam na época. Eles não iam assimilar nem as leis de Deus e nem o ensinamento de Jesus. Porque nós éramos muito embrutecidos na época. Nós não tínhamos condições de assimilar a doutrina de Jesus na época, não é? Por isso que ele não ensinou tudo. Ele falou, tem muitas coisas a ensinar-vos, mas hoje vocês não vão entender. Eu canto, vocês não ficam felizes. Eu choro, vocês não lamentam. Porque eu não entendia o que Jesus estava falando. É isso que ele se referia. Não é certo? Vamos lá. Agora, então, sendo chamados, escolhidos para um trabalho melhor, escolhido para um melhor entendimento da verdade, com certeza. Não de toda a verdade, ainda, não de toda a verdade. A verdade ainda é que nem a luz, vem muito rápido, você fica um cego. A verdade é assim, é gradativo. Por isso que nós sabíamos no século passado, hoje nós sabemos um pouquinho mais. Nessa ida e vinda no mundo espiritual, vindo na Terra. Cada encarnação vamos aprender um pouco. Aprender uma função, uma profissão, cumprir um projeto que nós fizemos lá no mundo espiritual, viemos aqui desempenhar. Vamos construir mais uma família, vamos ver numa sociedade no lar, para aprender a respeitar um ao outro e amá-los também. Então nós estamos desenvolvendo, estamos crescendo, sempre, nunca paramos, mas é lento. Vamos lá. No mundo espiritual, podemos dizer que ela nasce e renasce. Nós nascemos e renascemos quantas vezes for necessário, constantemente, em variadas frequências de vida, para dar mais vida
as criaturas de Deus. Quanto mais nós vivemos, mais nós aprendemos, mais desenvolvemos a parte intelectual e moral. São duas alavancas que têm que caminhar junto um dia. Daí nós vamos ser felizes. A doutrina dos Espíritos veio superar todas as filosofias do mundo, por não ter nascido dos homens, nem ser dirigida por eles. Porque a doutrina espírita não é uma doutrina que foi formada por homem. Nenhum foi criador da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita já estava aqui, que é o cristianismo. O espiritismo é a continuidade, a continuação do cristianismo na sua essência divina. Mas sabemos tudo? Não. Esse cristianismo nós temos muito que aprender, muito que andar, para amar o nosso próximo, que é o maior preceito da face da terra. É amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, nosso coração. Para amar a Deus, nós temos que ser obedientes às leis dele. Quando estamos violando as leis dele, nós somos desobedientes, indisciplinados. Não é certo? Outra coisa também que nós enganamos a nós mesmos, com certeza. Eu acho que é toda a humanidade. Toda a humanidade hoje. Se escapar é muito pouco. Porque nós temos nós dizemos assim, se perguntar para mim, você ama a Deus? Para qualquer pessoa. Uns é materialista ou ateu, diz que não, mas só da boca para fora. Porque lá dentro, todos amam a Deus um dia. Porque Deus está dentro de cada um. Em torno de nós, dentro de nós. Não tem ateu. Mas esse negócio é que eu amo a Deus, será que nós não estamos enganados? Não estamos, às vezes, mentindo para nós mesmos? Por que eu digo isso? Porque diz João, se você não amar o teu próximo, que é a humanidade, começando pela família, começando por si próprio, porque eu tenho que me amar, porque se eu não me amar, eu não posso amar o próximo. Como é que eu vou amar o próximo se estou cheio de veneno dentro de mim? Eu vou matar o próximo. Então, primeiro, amar Deus sobre todas as coisas. Não tenha dúvida, é o Pai do Universo. E nós temos herdeiro do Universo, porque temos pai, filho dele. Mas tem mais um detalhe. Enquanto nós não amarmos a sociedade que nós vivemos, e a sociedade é toda a família, é toda a sociedade da Terra. Enquanto nós não amarmos uns aos outros, como Jesus nos ensinou, que é o preceito maior que Jesus ensinou para nós, para amar uns aos outros. Se nós não amar o nosso próximo, dizer que amamos a Deus, nós estamos mentindo. Não amamos o próximo. Como é que eu vou amar a Deus? Se eu não amo o próximo a quem eu conheço e quem eu preciso deles, quem vive sem o próximo na Terra? Quem vive? Ninguém. Ninguém. Se nós viéssemos na Terra e não tivesse uma mãe para nós ensinar, ou a família, nós não aprendíamos nem a andar e nem falar. Então, depender, nós não íamos aprender. Então, nós dependemos do próximo desde que nascemos, até ir para a sepultura, que ainda vai 4 mãos amigas levar nós até lá. E nós dissemos que amamos Deus, mas como que você vai amar Deus quem não vê? Como é que e não vai gostar do irmão que você vê, que você precisa um do outro? Nós precisamos um do outro. Já pensamos sozinho? O que é que nós fizemos na Terra? Nada. Qualquer profissão que nós for fazer, não precisa de ajuda daquele grupo que se formou com nós, que está na mesma profissão. Próprios médicos. Quanta cirurgia eles vão chamar outros colegas para ajudar a fazer a cirurgia quando é muito complicada? Tudo precisa um do outro. O mecânico precisa de um ajudante. O que é que ele vai fazer sozinho? Ninguém faz nada sozinho. Então, nós somos muito dependentes, mas não amamos uns aos outros. Não amamos, só criticamos, porque você é isso, porque você faz aquilo, principalmente se ajudar os pobres. Daí nós somos rejeitados pela sociedade, porque nós não conhecemos a vida do Cristo, a doutrina do Cristo, que ele se dedicou a vida inteira pelo próximo, pelo pobre e o estropiado, e os carentes. Ele deu a vida para esse pessoal, para esses irmãos nossos mais carentes. Nós estamos fazendo isso? Não estamos.
Sabe o que temos em Jesus? Muito difícil. Por isso que eu digo, achar uma pessoa hoje que ama a Deus, tem que amar o próximo. Senão você não ama a Deus, não. O próprio João falou, aquele que não ama o irmão, não pode amar a Deus quem não vê. Vamos lá, que é muito bonito. Ela avança, então vamos lá. Continuando. Ela avança com os homens ou sem eles. A doutrina do Cristo na terra vai se cumprir com a vontade dos homens ou sem a vontade dos homens. Não diz o Evangelho que se os homens se calarem e não quiserem aprender a verdade, até as pedras clamarão? Se o homem não obedecer às leis de Deus e não amar o próximo, ele falou, até as pedras clamarão. Então nós temos que ficar bem esperto. Ela avança com os homens ou sem eles, por ser a vontade de Deus, pelas mãos do Cristo. Jesus não tem aflições e nem faz propaganda da verdade espiritual. A verdade não precisa de propaganda. Ela vai ser cumprida, na íntegra. Com vontade ou sem vontade, um dia o homem vai ter que praticar a verdade. Ele vai cair e levantar várias encarnações de aprendizado, vai cair, vai levantar, vai passar por várias dificuldades, de acordo com o que faz, ele vai colher de volta. À medida que nós medir, Jesus falou que nós vamos medir nós com a mesma medida, cuidado, porque não vou voltar aqui e passar pela mesma medida que medimos. Não diz o ditado, aqui se faz, aqui se paga? E é verdade. Se você não pagar nessa, vai vir nas outras pagar. Mas ninguém paga por nós. Tem que ter cuidado. A sua pregação vem por maturidade das criaturas. É verdade. Nós só vamos conhecer a verdade no dia que nós amadurecermos nos milênios. O éter cósmico, que a tudo interpreta na criação, são ondas de luz que obedecem a Deus, seu Criador. E por ele, ou elas, afirmada, né? Por elas, fala o Senhor, e Jesus é o semeador das vidas, por Deus. Formadas, a vida de Deus formadas. Jesus é o doador das vidas por Deus formada. Quem não formou nós aqui? Tudo é formado por Deus. E Jesus veio da continuidade, do progresso. Ninguém pode fugir da verdade. Ninguém. Pode fugir hoje. Mas os milênios estão aí para conferir. Um dia nós vamos conhecer a verdade e praticá-lo. Porque não adianta só conhecer, tem que praticar também. O amor ao próximo. Ama o teu próximo aí como eu tenho amado vocês. Pelo amor de nosso Pai, né? Que são leis? Que são leis eternas? Na eternidade do próprio Deus. As leis que a gente está falando aqui são eternas como o próprio Deus. Tudo que você for ler, que falar nas leis, lei da natureza, leis morais, está no decálogo. As leis morais. E as leis de Deus são 10. São 10 leis. E quando nós não cumprimos essas leis, disse Jesus, até o último ponto, nós não vamos sair da Terra. Podemos ir para um planeta inferior à Terra. Mas sair daqui para outro melhor, jamais. Nós não obedecemos, não praticamos nem as leis de Deus. Outra coisa que se fala muito no fim do mundo, que Jesus vai voltar. Jesus já voltou, mas nem foi. Jesus não foi embora, ele não abandonou nós. Ele está conosco. Ele está dirigindo espiritualmente, mas ele está conosco. Ele não disse que quando tiver 2 ou mais pessoas estarei junto, sempre, pela eternidade afora? Então ele está conosco. Né? A eternidade, as leis de Deus é eterna, na eternidade do próprio Deus. Quais são os 10 mandamentos?
Eu sempre gosto de falar nesses 10, porque eu não estou exigindo ninguém, nem Deus não exige. Deus dá o livre-arbítrio para nós praticar o dia que nós amadurecer. Os milênios não importa para Deus, importa para nós. Ser feliz, de verdade. Não adorar as imagens é o primeiro mandamento, de espécie nenhuma. Só esse Deus verdadeiro. Né? O segundo, não prestar falso testemunho. Usar Deus para usar do falso testemunho. Eu faço em nome de Deus, mas ele não diz que... Porque a gente tem que ser sim, sim ou não, não. Você não pode usar Deus nas nossas fraquezas. Que Deus isso, que Deus aquilo. Deus não tem nada a ver com as nossas fraquezas. Isso também é transgressor da lei. E o terceiro é o sábado. Por isso que eu estou falando nos 10, que é lei eterna. O sábado é o terceiro mandamento. Na Bíblia eles falam como o quarto, mas não é o terceiro na ordem alfabética. Enquanto nós não observarmos o dia de sábado, nós não vamos embora do planeta Terra. De jeito nenhum. Quem violar desses 10 é o último a chegar no reino do céu, disse Mateus no capítulo 5, versículo 17 a 20. Quem violar desse mandamento é o mínimo no reino do céu. É o último a chegar lá. Se nós queremos ser o último, é só transgredir as leis dele. Nós não vamos para lá não, gente. Não vamos se enganar, não. Né? E o quarto mandamento também é muito difícil para nós hoje. É honrar pai e mãe. É cuidar deles na velhice. Jogam nos asilos, nem vão visitar. Né? Que amor. Que pagamento que nós estamos dando para eles. Fizeram tudo por nós, depois quando a gente envelhece, ninguém vem ajudar nós. Que deu o quarto mandamento da lei de Deus? Estão violando, vão ter que pagar isso. Né? O quarto. O quinto, não matarás. Nunca se matou tanto. Nunca se matou tanto. Tudo. Né? O sexto, não roubeis. Né? E o sétimo, não prestar testemunho falso contra o vosso próximo, não cobiçar os cônjuges de vosso próximo, tudo é mandamento. Não cobiçar as coisas que não é nossa, invejar as coisas dos outros, tudo isso aí é falha humana. E nós estamos errando sempre. E nós não vamos se aperfeiçoar. Porque para nós cumprir a lei do amor, nós temos que cumprir as leis de justiça. Que o amor é o cumprimento da lei de justiça. Foi isso que Jesus veio trazer. Porque não matar, não roubar, não adulterar, honrar pai e mãe, aí os 10 mandamentos, tudo bem, não podemos fazer isso. Mas quando o outro nos prejudica, daí vem o tempero que Jesus trouxe, o amor. Quando as pessoas te ofender de qualquer maneira, perdoe, ame eles, porque eles também são teus irmãos. Essa é a lei do amor. E a caridade é quando faz o bem para todos, sem cobrança nenhuma. Ajudar por amor. Porque se nós ver, Jesus viveu os carentes na terra, gente. E mandou que nós fizéssemos a mesma coisa. Nós estamos muito longe. Se degradando entre nós. Como os filhos mais velhos de Deus, gente. Quer conhecer as pessoas, que a lição mesmo é quando você vai fazer uma herança. Repartir uma herança, você vê, cada um é um. Daí cada um vai ver quem que é quem. A maioria vai dar encrenca. Porque nós não sabemos amar as pessoas. Nós amamos mais o material do que o amor paternal. Entendemos e podeis observar que todas as religiões do mundo e as filosofias da vida modernas atingem e tiveram e têm os seus valores para certas gama de pessoas do seu nível. As instruções veio para todas as criaturas, de acordo com o seu despertamento espiritual. Toda a verdade nós não assimilamos iguais. Por isso que diz que os profetas foram grandes almas que vieram à Terra, enviados por Jesus para
ensinar os mandamentos da lei de Deus. Mas Jesus mandou milhares para ensinar os mandamentos e fracassaram. Chegaram aqui, se iludiram com as ilusões do mundo e não cumpriram as leis de Deus. Então, diz os Espíritos, são os grandes Espíritos que têm essa função, esse esclarecimento de espalhar esses mandamentos. Outra coisa que a gente vai falar também, eu quero falar do fim do mundo. Todo mundo prega o fim do mundo, né? Jesus veio porque é o fim. Se Jesus viesse aqui, o que é que ele encontrar em nós aqui? Ia ser a maior decepção para ele. Talvez nós ia crucificar ele antes do que crucificamos no tempo que ele veio. Porque, claro, ele ensina tudo o contrário que está aí. Ele ensina o que é que está fazendo. Está amando os estropiados da vida, está fazendo isso e aquilo. Daí nós ia ficar muito desesperado. Eu vou pregar o fim do mundo para todos. Quem quer saber do fim do mundo, eu vou pregar agora. Vou esclarecer o que é o fim do mundo. O fim do mundo é o conhecimento e a prática dos 10 mandamentos de Deus. Enquanto nós não praticarmos os 10 mandamentos, nós não vamos atingir esse ciclo de vícios, de ruindade. Porque nós temos que vencer o fim do mundo, é o fim do vício, fim das guerras, fim dos homicídios, fim do suicídio, fim das arrogâncias, fim do orgulho, fim de tudo essa coisa ruim que vai ter que ser um fim. Mas para nós chegar a esse fim, nós temos que praticar as leis de Deus. Não diz Jesus que nós temos que praticar até o último mandamento, sem violar nenhum e cumprir até o último ponto, que a terra e o céu passará, mas essa lei não vai passar. Nós vamos ter que cumpri-lo. E o dia que nós cumpri-lo, daí nós vamos ter um fim do mundo velho e vamos ir para um mundo novo. Um mundo de regeneração, de paz, de alegria, de solidariedade, de fraternidade. Não ficar se degradando, porque lá no mundo espiritual, nas colônias bem mais adiantadas que aqui, lá os governos governam por 500 anos, gente. Ou mais. Por quê? Porque eles amam toda a sociedade e trabalham junto no mesmo sentido. Com todos os departamentos que tem aqui, tem lá. Mas todos trabalham nas suas funções juntos. Aqui se degradeia um com o outro. Um faz um projeto, outro já não aceita. Só porque não é ele que fez? Gente, vamos trabalhar juntos, gente. Nós temos que se amar. Que deram o amor do próximo? Que deram amai-vos o próximo a nós mesmos? Isso é igualdade para todos. Todos têm que amar um dia. Se não amar, nós temos fora a doutrina de Jesus. Para que a gente fica blasfemando as pessoas, o que é isso, gente? Jesus nunca falou nada. Nem com as bofetadas que recebeu dos carrascos, ele revidou, gente. E falou que o maior grito é o silêncio. E nós, o que estamos fazendo? Não aceitamos os irmãos, ficamos acusando disso e daquilo. Acusando o quê? Porque são isso? Todos nós somos iguais, gente. Todo ser humano aqui não somos diferentes. Temos a mesma dor, as mesmas dificuldades, o mesmo período aqui de vida. Vamos para o mesmo caixão, o corpo. Nós somos iguais. Por que uma pessoa fica acusando, você é isso, você é aquilo? Não, a lei de Jesus não. A lei de Jesus são para todos. Igual. É a lei do amor. Agora, se os homens criaram outras leis, o problema é deles. Criaram para o tempo deles. Mas os mandamentos de Deus é de todos os tempos. De todos os países a lei. E está lá no Velho Testamento. Está lá no Êxodo, capítulo 20, ordem alfabética, e está no 5 e 6 de Deuteronômio, no Velho Testamento. Está lá a base. E nunca vai mudar esses mandamentos. Vai ser ampliado, mas não mudar. Isso que Jesus disse. Nós temos fazendo o quê? Nós não temos ainda paz nem dentro da nossa família, gente. Nem a família ainda não se acertamos, mas imagine a coletividade, que cada um pensa diferente do outro. Onde tiver duas pessoas, já estamos na sociedade. Um já tem que respeitar o outro. Porque quando tem duas pessoas, um não pensa igual ao outro. Já temos que respeitá-lo. E abraçá-lo do jeito que ele é.
Porque não vamos mudar as pessoas, nós vamos ter que mudar a nós mesmos. Porque a maior dificuldade está dentro de nós, não está no próximo. É esse o Evangelho. Então nós vamos ter muito cuidado. Fim do mundo é quando nós obedecemos às leis. Esse daí vai ser o fim. O fim do mundo velho, do vício, né? Da opressão, da estupidez, da arrogância. Isso vai ser o fim. A natureza não vai ser o fim. A natureza vai se renovando. A atmosfera vai se renovando. Os cataclismos de hoje são as belezas do futuro. Não, as catástrofes do passado não são as belezas de hoje. Porque a natureza se transforma. É que nessa queimada que deu esses dias no Brasil, todo mundo ficou apavorado. Todo mundo parece que era o fim do mundo. Claro que deu um prejuízo grande no momento, mas no momento, gente. Daqui 90 dias está tudo renovado de novo. Está tudo verde, com mais força. Porque a natureza dá a resposta. Pode ter certeza que agora, depois dessa seca que veio a chuva, a agricultura vai ser muito melhor. Vai dar muito mais. Porque tudo se renova. E nós temos que também se renovar cada dia. Travar uma guerra conosco mesmo. Não com o vizinho nem com o próximo. O próximo tem que amá-lo. Como nós chamamos. Que essa lição sirva para todos nós. Deixar de correr atrás dos materiais, vamos correr atrás do tesouro maior, que é o tesouro das boas obras com Jesus. Esse é o maior investimento do homem na terra. Isso é ser empreendedor. Empreendedor é aquele que cuida do próximo. Esse é empreendedor. Porque ele está arrumando o tesouro dele para o futuro. Quem tem dúvida disso, eu peço, pega as Escrituras no Novo Testamento e lê o Sermão da Montanha, que é o maior sermão da face da terra que Jesus pregou. E vê o que vai ensinar nesse Sermão da Montanha. Se não é isso que eu estou falando, veja o que tinha que fazer. Tudo para o futuro, nada no presente. A doutrina de Jesus não é para o presente. Bem-aventurado que sofre, não ser consolado. E uma série de ensinamentos. Tudo para o futuro. O maior empreendimento que nós temos que fazer na terra não é material. O material não é nosso. O material é emprestado. Amanhã você tem que devolver. Devolver não tem jeito. Porque é de Deus, não é nosso. É um depósito temporário. Porque nem o corpo não é nosso. E nada é nosso. Meu esposo, minha esposa, meu filho, nada é nosso. Somos companheiro e irmão de caminhada. Que Deus nos abençoe. Espero que esse Evangelho chegue aos corações e vamos refletir, gente. Nós temos o remédio nas mãos. Compartilhe. Dá um positivo lá para mim, por favor. Se gostaram. Né? Que eu desejo a toda a humanidade. Todos. Que a paz de Jesus esteja em cada coração. E eu mando um beijo em cada coração também. Muito obrigado.